Programa Um Novo Olhar. Boa tarde, obrigado pela audiência aqui na nossa rede Boa Nova de rádio e também TV Mundo Maior, começando o programa Um Novo Olhar. Toda quarta-feira a gente vem aqui olhar diferente algumas situações, hein? Os temas. Claro, é muito importante para nós analisarmos sempre, né? Quantas coisas a gente muda na nossa caminhada, porque a gente viu diferente. Poxa, eu podia ir por ali. Eu estava por aqui, não estava dando certo, voltei a uma casa, fui por lá. E a gente analisa sempre os temas do cotidiano de várias formas. Hoje, para conversar aqui no Um Novo Olhar, Alexandra Grassini, Michele Rossetto, né? É isso, Rossetto. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Ale? Tudo ótimo, muito feliz de estar aqui com vocês e com cada um que está nos escutando, nos assistindo em diversos lugares do Brasil, né, e de fora do Brasil também. Michele, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde Alexandre, Alexandra, a todos da equipe técnica. Sempre um prazer participar. Boa tarde a todos os ouvintes também. Muito bom estar aqui com vocês. E para falar do tema de hoje, quero a participação de vocês pelo telefone, 0800 979 5011, também o nosso Facebook, TV Mundo Maior, e o tema desta quarta-feira, foco e atenção, ferramentas para chegar aos objetivos. Foco e atenção, a forma como conduzimos a nossa atenção é o que conduz a nossa vida. Tudo que recebe atenção tende a crescer. É preciso mantermos o foco e a atenção de maneira equilibrada, com um olhar para os aspectos positivos e negativos, porque eles acontecem naturalmente em nossas vidas. Dessa maneira, conseguimos sentir a nossa realidade e dar atenção e foco em nossos objetivos e metas. Falando nisso, Alexandra Grassini, e é atenção. Muito bem, né? Então a gente está falando de foco e atenção, e muitas vezes a gente escuta falar, nossa, a pessoa está com falta de atenção, e como é que isso se expressa, né, no nosso dia a dia? Então, a atenção é aquilo para qual você direciona o seu olhar, né? É aquilo no qual você vai colocar o quê? Seus pensamentos, seus sentimentos, toda a sua energia para que aquilo aconteça, né? Tem uma frase até que o pessoal fala assim, né? Coloca foco, atenção e fé. Então, a atenção é isso, é no que você coloca atenção, para o que você está olhando na sua vida, né? E a gente costuma dizer que naquilo que você coloca atenção, aquilo começa a crescer. Tem até um ditado antigo que fala, né? Quando que os negócios vão para frente, quando os donos estão presentes. Tem alguns ditados antigos que dizem algo parecido, mas, na verdade, esses ditados querem dizer justamente isso, que naquilo que você está presente, e aí você está presente não só com a mente, você está presente com os seus sentimentos, você está de alma presente. Então, a gente costuma dizer que a atenção é como se fosse um fermento, né? Como se fosse o fermento do bolo, que naquilo que você coloca atenção, aquilo começa a dar certo, né? Por exemplo, eu vejo muito nas pessoas que buscam trabalho, que estão buscando uma recolocação de carreira, quando a pessoa realmente coloca atenção na sua recolocação, trabalha seu network, seu currículo, as coisas começam a acontecer. Eu gosto bastante desse tema, porque para mim é um desafio no meio de tanto estímulo que a gente recebe, né, para onde a gente direciona o nosso foco e a nossa atenção. Então, eu sempre vejo que nós precisamos fazer escolhas, né? O foco, para mim, é fazer escolhas. Então, você escolhe uma determinada atividade, algo que você vai fazer, e aí sim você coloca toda a sua atenção, a sua concentração, como a Lê falou, a sua energia, para que aquilo cresça, para que aquilo dê certo, né? Então tem tudo a ver, tá tudo ligado, né? Com a foco, atenção, concentração,
Mas começa mesmo esse desafio de, no meio de tanto estímulo que nós temos hoje, né, como que a gente faz escolhas, quais escolhas estamos fazendo para ter um direcionamento, para direcionar a nossa atenção. Então, para mim, fica muito a palavra escolhas, no meio de tantos estímulos, o que você vai escolher? Muito bem. Para quem está vendo a gente no Facebook, TV Mundo Maior, é uma enquete, responde para a gente. Você se considera capaz de manter o foco e a atenção em situações de estresse? Ale, por que é mais fácil se distrair do que manter a atenção, hein? A gente está ali, às vezes, né, no ambiente, às vezes até concentrado, mas passa alguém numa sombra, e sombra, para quem é espírita, já fica até assustado. Passa alguma coisa assim, a gente já, opa, perdi aqui. Se alguém falar com a gente, então, isso falando em trabalho, né, em tarefas, já foi, perdi o raciocínio. Olha aqui a minha atenção, né, Ale? O programa está sendo ótimo, foco e atenção. Tem um tema importante, viu, Alexandra Grassini? O tema pega, viu? O tema pega quando a gente escolhe. Mas o interessante é que a falta, se fala muito em falta, né? Em falta de atenção, né? E, na verdade, ela pode ocorrer, existem 3 tipos que podem ocorrer. A primeira é a comum, que é aquela em que você está estudando, é natural do dia a dia. Que você está fazendo alguma coisa e a pessoa te chama, ou você olha uma mensagem, né, e por algum motivo externo você acaba perdendo a atenção naquilo que você fazia. Outra pode ser uma falta de atenção circunstancial, que significa o quê? Quando você está passando algum momento na sua vida, que é circunstancial, pode ser a morte de um ente querido, um fato importante, e que aí naquele momento é quando você direciona toda a sua energia, toda a sua atenção para aquela situação e o restante acaba ficando em segundo plano, digamos assim, né? Então, às vezes você está num projeto de trabalho, você está numa situação da vida e aí tem a morte de um ente querido e aí você, né, direciona um tempo para viver aquele luto. Então, aí a falta de atenção circunstancial. E ainda tem a falta de atenção clínica, que aí é realmente quando você faz um diagnóstico e aí a pessoa, né, ela é diagnosticada ou com déficit de atenção ou com hiperatividade. E eu acho super importante, né, Ale, a gente falar da questão dessa falta de atenção quando ela é clínica, porque e tomar cuidados com diagnósticos. Né? Porque às vezes a gente escuta diagnósticos rápidos ou ainda na família, quando a pessoa fala assim, o fulano é hiperativo, né? Aquela criança deve ser hiperativa, né? Então, assim, eu lembro que quando eu fiz o curso de pós-graduação em psicopedagogia, teve um professor que ele trouxe muito claro, ele falou assim, olha, de 100% das pessoas que nos procuram com reclamações de falta de atenção, na verdade, assim, 90% não tem nada e 10% realmente aí é diagnosticado um déficit de atenção, que aí vai precisar de um tratamento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com rótulos, né, e com diagnósticos rápidos, né? Por exemplo, né, tem instituições que fazem esses diagnósticos com muitos profissionais multidisciplinares. Então, a pessoa ela passa por um fonoaudiólogo, aí ela passa por um psicólogo, por um psicopedagogo, por um neurologista, e aí uma junta médica vai observar como ela se comporta em diversas situações diferentes. Então, aí já fica, quando a gente fala de foco, de atenção, a gente liga muito a questão de estudo, trabalho, e tomar cuidado aí, né, ser muito cauteloso, eu diria, com a questão de diagnósticos. Muito bem. Já tem participação aqui, tem a Luísa Dias, tem também a Mércia Lopes, está lá no Facebook. Ela diz o seguinte, minha atenção neste momento está sendo para o meu melhoramento espiritual, que, ao meu ver, é o mais importante na vida.
De nada adianta ter uma ótima profissão e uma alma doente. Interessante. Também temos ali Sheila Silva, tem Elza Carvalho, também Bruno Cantão, muito bom. Acompanha os programas Um Novo Olhar. Muito bem aí pela participação de vocês, hein? Vamos continuando aqui com o foco e atenção. Michele, estar atento, estar concentrado é a mesma coisa, Michele? Eu acredito que sim. Acho que quando você coloca, você faz a escolha ali, já escolheu o seu foco, está atento, está concentrado, você está colocando, direcionando toda a sua energia para aquela atividade. Então, para mim é muito semelhante, assim, tanto a concentração como a atenção, elas caminham juntas, né? E você precisa estar atento ao que você está fazendo. Achei tão legal isso, o comentário da participante, que ela falou que agora a atenção dela está sendo, né, para esse desenvolvimento espiritual. Então, em quais momentos que ela se concentra para isso? Então, pegando, né, os momentos que ela está fazendo uma oração, que ela está concentrada naquela prece, na oração, de tudo que ela está fazendo. Então, como que ela direciona essa energia para esse foco que ela escolheu? Ela fez uma escolha de se trabalhar, então como que ela direciona e concentra a atenção para isso? Bem legal o que ela disse. Interessante, né, Ale? Porque eu até falei agora há pouco, né? Ele está ali concentrado, passa alguém, né? E eu mesmo nem percebi a questão do foco, dessa atenção, né? De estar concentrado e de estar ali focado. Às vezes a gente usa a mesma palavra para situações que talvez não se encaixe, né? Mas concentrar-se é algo que nem sempre é fácil. E dependendo, é isso que eu vou te perguntar agora, dependendo de como nós estamos emocionalmente, espiritualmente, existe aí uma oscilação no nosso dia a dia para que nós tenhamos uma concentração, pode ser no trabalho, pode ser em casa mesmo, né, nas tarefas de quem ali realiza no lar. O estado em que nós nos encontramos, ele pode causar essa alteração? Com certeza. E quando você falou de pode causar sim, Ale, você falou uma coisa super legal, que é a questão assim, né? Às vezes você está estudando bastante, está trabalhando bastante, mas o seu emocional não está bem. Né? Como a Michele falou do comentário da própria ouvinte, né? Que agora ela está focando, né, no desenvolvimento espiritual dela. Então, é importante você olhar para a sua vida, fazer uma análise e pensar, puxa, qual dimensão que eu estou sentindo que precisa melhorar, né? E aí, por exemplo, né, se você estuda, você faz alguma prática de terapia ou algo que trabalhe, né, as suas emoções, você estuda, né, qual parte que fica faltando? O físico, né? E o físico, tem o Celso Nogueira, profissional do Instituto, e ele traz muito essa questão da somática, que significa o seguinte: como que a gente fica presente de verdade? Com o corpo. O corpo está lá. Às vezes a gente fala, eu estou de corpo presente. A mente pode devagar um pouco, mas o corpo está lá, né? Então, uma dica que a gente traz para a pessoa ter atenção é aquelas dicas de atenção, que é colocar atenção nas extremidades do corpo, sentir os pés no chão, sentir as mãos, sentir o corpo, movimentar um pouco o corpo, sentir como é que está o seu corpo. Agora, de fato, nessas dimensões, e nós no Instituto Evoluir, a gente sempre procura trabalhar as quatro, né? O mental, o físico, o emocional e o espiritual. Se alguma delas está desequilibrada, com certeza ela pode impactar, sim, no meu nível de atenção, no meu nível de presença. Então, de repente, eu vou para uma reunião e eu comi uma feijoada. Qual que vai ser o meu nível de atenção? Né? Vai me dar sono, né? Se eu vou para um curso, eu vou assistir. Então, né, é importante. Aí é importante estar cuidando, sim, principalmente nesse momento do lado espiritual, corações, leituras edificantes, assistir aqui os programas da TV, da rádio, né, que isso eleva
né, a pessoa espiritualmente, traz um pouco mais de esperança, é importante também. Então, a gente sempre diz no Evoluir que as 4 dimensões são importantes e quando a gente deixa de olhar para uma, com certeza, né, essa falta de atenção numa dessas dimensões pode sim trazer falta de atenção, de concentração no trabalho e nas atividades aí que a pessoa exerce, né? Muito bem. Eu estou vindo e estou aqui. Eu olho o Face, eu olho se chega a mensagem no WhatsApp, eu olho ali você falando e eu te ouvindo. Eu vou ter um curso depois aí, essa questão aí de foco, atenção, vou fazer lá, hein? Passar lá no Evoluir para treinar mais essa questão. E o que rouba a nossa atenção falando isso no dia a dia, Michele? O que mais acontece? Que você ouve, chega no instituto, o pessoal lá, olha, não estou conseguindo, né, no dia a dia, algo tem roubado a minha atenção. Então, como a Ale falou, que a nossa atenção vai muito, né? Tem atenção comum, as circunstâncias da vida, às vezes um determinado acontecimento vai roubar a sua atenção, vai tirar o seu foco, né? Dependendo do que acontece, e podem ser inúmeras coisas, né? Chega no Instituto Evoluir, vem muitas mães com os filhos, com queixa dos filhos, né? Que os filhos, ela não consegue se concentrar, o filho rouba atenção e pede atenção, o filho demanda bastante, a gente sabe que demanda, né? Então, tem inúmeras coisas que podem tirar a nossa atenção. E tem uma coisa interessante, Ale, que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fala que ela se concentra, e aí é de cada um, né? Ela só consegue estudar, ela só consegue ter foco se ela coloca uma música. Ela põe um fone de ouvido, aí ela escuta uma música, e aí ela fala que ela consegue se concentrar, porque ela, né, se isola assim, de todo barulho, ruído ao redor, ela fica só na música e ela consegue ler, consegue... Eu já não consigo. Se tiver uma música e eu tiver que ler, eu já não consigo colocar essa atenção. Aí vai vir a música que eu gosto, eu começo a cantar, já perdi o texto, já mistura. Eu preciso ter um silêncio e estar ali fazendo uma coisa só. Então, é muito particular isso de cada um. E aí, esse é o desafio, né? Como é que você encontra o que te prende ali a atenção, o que te faz ficar, de fato, focado no que você precisa, estando atento com as coisas externas, o que te rouba a atenção e, né, de alguma forma tentar amenizar, fazer pedidos, né? Falar, olha, agora eu preciso ter uma atenção aqui, ó, estou trabalhando com isso, preciso focar aqui a minha atenção, preciso de 30 minutos para isso, fazer pedidos para as coisas que te roubam a atenção. E estar muito atento, né, para esses estímulos, porque cada vez mais a gente está recebendo mais e mais estímulos. É celular, é o computador, é o vizinho, é o som. Aí daqui a pouco vem o barulho lá, passa o som do gás, é o homem da laranja vendendo laranja, e tudo isso você vai perdendo o foco. Então tem que estar bem atento a todos esses estímulos que nós recebemos diariamente. Muito bem, Ale, eu até falei agora se tem um curso lá, né, para isso, eu até que faço disso, a gente consegue treinar o nosso cérebro para ter essa atenção, ou sei lá, para a gente, como que se explica isso? Para ter atenção, mas para estar mais focado, foco, atenção e concentração é por isso que eu falei, né? São coisas assim tão, ao meu ver, em alguns momentos tão próximas. Até para você responder essa questão aí de treinar o cérebro, vamos fazer que nem como aparece num telão, quando está lá num curso, no Evoluir. Vamos lá, você coloca para a gente aí foco, atenção e concentração, só para a gente entender melhor a diferença desses três. Como é interessante quando você fala, né, da questão do foco, atenção e concentração. Antes até de explicar cada uma coisa importante que você falou é que se dá para ser treinado.
treinar isso. Foco, a nossa atenção dá para ser treinada assim. Então, tem estudos, né? Então, se a gente vai buscar, tem estudos de neurociência, inclusive teve um que eu li hoje, que a pessoa dizia justamente isso, né? Que eles pegaram 2 grupos de pessoas, e o primeiro grupo, né, eles colocaram para treinar a atenção 1 hora por dia, 7 dias, durante 7 dias. Então, durante 1 hora, a pessoa treinava sua capacidade de concentração. E o segundo grupo não fez treino nenhum. E quando a gente fala de treino, aí do foco, da atenção e da concentração, eles estão muito próximos, na verdade, né? Porque o foco é quando você faz uma escolha. Como a Michele falou, para mim também foco tem muito a ver com escolha. Então, nesse momento que a gente está sendo bombardeado por muita informação, né? E como é que eu foco? Até, às vezes, quando você quer estudar alguma coisa, tem um tema que a gente vem estudando também, que chama infotoxicação, que é o excesso de informações. Então, assistir uma simples série, né, numa plataforma de streaming pode virar um estresse e a pessoa ter falta de foco. Por quê? Porque ela entra lá, ela vê uma que que vai ganhar o Oscar, ou que ganhou o Oscar, outro que a turma do trabalho está vendo que é imperdível, depois ela está fazendo um curso que é imperdível, para a turma do curso uma outra série, e aí ela fica confusa, ela não consegue colocar atenção em algo, ela não consegue focar, né? E aí ela desliga a televisão e ainda fica frustrada, que ela não conseguiu acessar nada, né? Então, foco é para aquilo para que a sua atenção converge, né? Que toda a sua atenção converge. A atenção é aquilo para que você vai começar, é o que você escolhe olhar, aí você escolhe um tema, é que os 3 estão muito interligados, na verdade quase não tem diferença, né? O foco, você faz uma escolha, a atenção é aquilo que você está colocando a atenção diariamente, então vou colocar minha atenção na alimentação diariamente, então eu vou dedicar um tempo para cuidar da minha alimentação diariamente. E concentração, aí já é mais voltado para um tempo determinado. É quando você se concentra, como a Michele falou, 30 minutos numa atividade. Então, aí sim, você está com foco naquele tema, está com a sua atenção voltada para aquilo e concentrado durante X tempo naquela atividade, né? Então, por exemplo, atletas de natação, quem já assistiu competições de karatê, né, a concentração, o nível de foco e concentração que um atleta de karatê tem quando ele está no tatame, né, para fazer um kata, para fazer a apresentação, é enorme, porque ele concentra o pensamento com a respiração, com o movimento, e é tudo muito, muito assim, minucioso, eu diria, né? Então, quando a gente observa, principalmente nos atletas, essa questão do foco, da atenção e da concentração, agindo todas ao mesmo tempo. Interessante, porque que nem no nosso trabalho, vamos falar de estar no estúdio, lá na rádio, né? Tá ali digitando, trabalhando, produzindo, mas o ouvido, ele capta justamente, principalmente, a gente já acostuma com as trilhas, de repente a gente percebe o encerramento de um programa, poxa, é aquele momento que eu desço, vai lá falar aqueles minutos do boletim, então, assim, é muito interessante isso. Agora, eu fico pensando aqui, o ansioso, ele faz como nesse trabalho, né, Michele, para poder manter essa concentração, porque o ansioso está sempre ali, agora, eu vou, aliás, ele já está lá na frente, né? Como que ele trabalha essa questão do foco, da atenção e da concentração? Então, esse é o desafio, né? É o grande desafio, porque aí é que entra o poder da escolha, ele vai ter que fazer uma escolha. E é muito interessante porque também tem estudos que falam que quando você foca, quando você coloca atenção, faz essa escolha, o seu nível de ansiedade também diminui. Por quê? Você parou de olhar para um monte de coisa, escolheu uma e está colocando atenção naquilo. Então, consequentemente, né, a sua ansiedade
ela vai reduzir. E tem uma coisa interessante também que acontece, Alexandre, no nosso cérebro, que aí eu vou pegar aqui uma referência do Miguel Nicoleles, que é um cientista brasileiro, um dos maiores cientistas do Brasil. Ele diz que nós temos, né, 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. E os nossos neurônios, eles estão extremamente plásticos. Então, quando a gente ouve, né, de falar da neuroplasticidade, e aí ele diz assim, ele imagina que os seus neurônios como se fosse uma orquestra sinfônica que muda a configuração física a cada nota. Então, todos os estímulos que a gente recebe, nós estamos o tempo todo, né, esses neurônios, eles estão recebendo estímulos, estão mudando o tempo todo. E aí ele fala sempre para a gente também treinar o nosso cérebro, para não cair numa determinada rotina. Então, se você tem lá um hábito, vamos pegar aqui uma analogia, fazer com quem dirige, né? Você aprende a dirigir no começo, né? Difícil, né? Você tem que ter lá atenção, tem que ter concentração para saber como é que você vai dirigir, como que você vai guiar o carro, a marcha que você vai pôr agora, com os carros automáticos, isso está bem mais fácil, né? Mas antigamente eu aprendi na autoescola, era trocando a marcha ali. Era mais complicado, tinha que ter um nível de atenção muito maior, né, na hora de dirigir. Mas depois que você aprende, às vezes quando você já sabe um caminho, eu já tive essa sensação algumas vezes. Eu falo, nossa, eu entrei no carro, meu cérebro já sabe todo o caminho, foi sozinho, parece que o carro foi sozinho. Eu estava atenta, sim, mas já é um hábito, já vai sozinho. Agora, se eu vou para dirigir para um lugar novo que eu não conheço, eu coloco muito mais energia, muito mais concentração, muito mais atenção, né? Então, essa é a diferença. Então, a gente entender também o que está sendo um hábito nosso do dia a dia, do porque às vezes a gente acha que está dando atenção, mas ela já se tornou um hábito. Eu já faço aquilo, né? E o Miguel Nicoleles, ele fala que o nosso treino é assim, tenta também, mesmo nas coisas mais simples do hábito que você faz durante o dia, você vai escovar o dente, você está escovando o dente lá com a mão esquerda, com a mão direita, treina o seu cérebro para escovar o dente com a mão esquerda. Faz o teste, né? Cria aí, você vai criar uma nova conexão com os neurônios, você vai sair e vai testando, você vai treinando o seu cérebro a ter um outro tipo de atenção, a ter um outro tipo de foco. Então, é muito interessante isso que o Miguel traz para a gente, de como que a gente pode ir treinando também a nossa concentração, a nossa atenção, para não cair nessa do hábito, da rotina, de estar fazendo sempre a mesma coisa, e aí você acha que, né, já sei fazer isso, já faço isso. E treinar sempre o seu cérebro. Muito bem. Eu já tentei essas coisas. Eu vou treinar a escrever com a mão esquerda, mas não dá, não. Quando tem alguém te olhando assim, o que você está fazendo, tipo o seu Ferdinando Rosseto está ali olhando se você está falando tudo certinho, se você está atenta ao tema de hoje, ele está lá, ó, diz que corujando, papai. Beijo pro meu pai. Ele sempre está aí, a Michelle está aí. Ô, seu Ferdinando, quando ela não vem, o senhor não vem, não é? Assistir a gente? Vou ficar percebendo, viu? Um abraço. Tem aqui também Bruno, já falei dele, Edson Giraldelli, de Santo André, Newton Taveira, Elaine Stroider, Judite Martins, Sandrão, Samuel, nosso parceiro aqui da FEAL, também acompanhando. Belíssima tarde a todos, forte abraço, tema muito bom, obrigado, Newton. Muito bem. Vamos lá, seguindo aqui com esse roteiro bacana de Thaís Cabenguele, Alexandra Grassini. A gente falou aqui do trio, né? Foco, atenção, concentração. O que o ato de dizer não tem a ver com o foco? Olha, essa até teve um programa que a gente fez aqui, né, Alexandre, no passado, né, de dizer sim, do dizer não. Porque o que acontece, quando você tem muitas atividades, aí indo para a ansiedade, às vezes a pessoa fica ansiosa porque ela tem muita coisa para fazer,
Aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela diz sim. Se ela tem dificuldade de dizer não, ela vai dizer sim para vários convites, para várias coisas, e aí ela acaba não focando, né, naquilo que ela precisaria focar. Então, por exemplo, o que eu percebo? Quando a gente trabalha na parte profissional, muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de focar e terminar tarefas. Focar na atividade que ela tem que fazer, colocar atenção, concentração e terminar aquela tarefa que é dela. E aí, quando você começa a bater papo com ela, você fala, mas me conta um pouco mais como é que é seu dia a dia. E aí a gente descobre que ela tem dificuldade em até delegar. Então, ela não delega para o outro, ela fica com tudo para ela, né? E ainda acaba dizendo sim para mais coisas que vão chegando. E aí, qual que é o resultado? Né? O resultado é uma situação um pouco caótica, que às vezes pode levar a pessoa até a ansiedade, porque a ansiedade é quando a pessoa ela fica muito conectada ao futuro, com medo, pensando em coisas que podem acontecer, que muitas vezes nem acontecem. Então, aí, né, uma dica é justamente a meditação. Então, a meditação, e a meditação de atenção plena é uma. Qualquer meditação ajuda, mas o Jon Kabat-Zinn, que é um médico que foi o criador, né, desse tema da meditação de atenção plena, e ele trouxe isso justamente para quadros físicos que ele via que, depois de fazer tudo, a medicina proporcionava, a pessoa não melhorava. E aí ele começou a trazer, né, técnicas de meditação de atenção plena de 8 semanas e a pessoa começou a apresentar melhoras. Então, hoje ele ainda faz treinamentos, né, aí pelo mundo, e no Evoluir nós temos, acho que a Michelle tem um número melhor aí, mas acho que nós temos quase 400 meditações gravadas, que nós começamos desde o início da pandemia, e temos também aí ao vivo semanalmente, né? E um curso que eu gosto muito é esse que a gente tem falado bastante, que é o Ser e Viver Integral, né? Porque ele ajuda você a ver a realidade de uma outra forma. E quando você começa a enxergar a realidade de uma outra forma, entender mais o outro, a se entender, também você começa a ter mais foco naquilo que é importante para você, né? Para a sua vida, e aí você vai trazer consequentemente a atenção, que é o fermento, né? Que é o fermento, naquilo que você coloca atenção, aquilo começa a crescer, começa a prosperar e consegue se concentrar aí nas suas atividades. Então, tem algumas dicas aí do próprio Instituto para as pessoas. Lembrando, né, que quem é do Clube Amigos da Boa Nova sempre tem um valor diferencial lá com a gente, é só procurar. Eu lembro trabalhei com recursos e treinamento, eu lembro de um vídeo que chamava-se Delegar para Crescer. É interessante, né, porque é o que você falou, às vezes não delega o trabalho e vai, eu faço, olha, eu preciso disso. E ainda mais se a liderança, você fica ali, eu não vou dizer não, né? Mas, de repente, é o não que vai fazer com que você desenvolva bem aquele trabalho que você recebeu antes. Então, acho que etapas é muito importante, né? Porque senão a gente acaba acumulando tudo. Michele, esses estímulos para foco e atenção, eles vêm de dentro da gente ou de fora? Como que é isso em nós? Eles vêm de dentro, né? Para mim, eu acredito que venha de dentro porque é a nossa capacidade de fazer essa escolha. Então, a partir do momento em que eu faço uma escolha, eu já tô focando ali a minha atenção. Vou até trazer um relato pessoal meu de quando eu escolhi construir a casa onde eu moro hoje. Então, nós fizemos uma escolha de comprar um terreno e começar uma construção, começar uma obra. E eu tive que ter foco, né? Então, eu tive que ter foco para canalizar a minha energia, a energia do meu trabalho, para construção, para fazer o pagamento, para deixar tudo certinho. E aí eu tive que ter foco para dizer não, porque recebia um monte de convite, né, de amigos, da família, vamos sair, vamos viajar. Não, eu estou focada na construção aqui da minha casa. Quem já fez o curso de objetivos lá com a Delmar, tem lá também, porque você escolhe um objetivo na sua vida, você faz uma escolha de ter um foco, é aquilo que você vai concentrar
né, a sua atenção, vai dedicar toda a sua energia para aquilo. Então, foram anos aí construindo e focada, e falando não, e dizendo não. Às vezes doía, mas são escolhas que você tem que fazer, porque você busca um determinado objetivo, e isso vem de dentro, né? Vem do que você quer, das suas metas, do que você quer como realização pessoal. Então, hoje eu vejo, né, e no curso de objetivos a gente aprende isso também, que nada é impossível. Você consegue fazer as coisas, aquilo que você quer, desde que você faça escolhas ali, de ter um foco, de dedicar atenção, concentração. Então, isso vem de dentro, sim. E, claro, tem as influências externas as influências boas que vão te incentivar, que vão te ajudar. E aí você precisa estar muito atento para quem está te incentivando e para quem está, te desviando ali do caminho. Eu brincava com os meus amigos, eu falo, poxa, vocês não estão me ajudando aqui, vocês ficam me convidando para um monte de coisa e o foco? Aí eles, é verdade, Michele, esqueci, tá bom. Então vem essa força de dentro de nós. Que força, hein? Já pensou? Feriadão chegando. Fora a pandemia, né, gente? Estamos aqui refletindo num passado não tão distante, né? Aí, aquele feriado chegando, todo mundo vai. E aí, naquele momento, você não é todo mundo. Não vou, não acredito. E agora, fica com isso, não sai mais. Vai fazer falta um feriadinho que você for? Vai descompensar tudo aí no seu orçamento? Eis a questão, né? Interessante isso. A resposta pode ser, vai, né? Temos um foco. Até porque se ceder uma vez, né, Michele, você abre mão, você já vai se sabotando, né? Você diz sim hoje, fui. Tem um outro feriado daqui 3 meses, o pessoal chamou, vamos, a gente merece descansar, não é assim? Exatamente, então, por isso que vão ter muitos estímulos externos, às vezes, para te desviar do foco. Mas aí você precisa estar firme ali, muito evangelho, muita concentração para você estar firme no seu propósito, para não se perder no caminho. Então, é importante. Olha, que o tempo aqui voa tanto. Eu estou pensando que a gente ainda tem mais meia hora, mas não tem, né, Gracine? Vamos fechar aqui com a pergunta. Essa parte do meio corporativo é sempre importante. Qual a importância do foco dentro do meio corporativo e como usá-lo para beneficiar a empresa e colaboradores? Dá para usar ou já é usado, por exemplo, no Evoluir, onde vocês atuam? Opa, bastante, né? E as empresas, falando de corporativo, nesse momento de pandemia, né, que a gente já está há 1 ano, é muito importante, né, olhar para as ações da empresa, focar na gestão e focar principalmente, né, na saúde mental, no bem-estar emocional do time, né, de todos. Então, nós temos hoje, lá, segundas-feiras, reservado o nosso espaço, da 1h30 às 15h, que é um espaço que é nosso, para os profissionais, para falar das suas questões, se trabalhar, pedir ajuda, né, e a gestão, e um foco de gestão para se adaptar a esse momento que a gente está passando. A gente teve graças aí, né, a Michele, que contribuiu bastante, a Delmar, e a equipe como um todo que se uniu para levar o Evoluir a 100% online, né? Hoje estamos 100% online há 1 ano, e quando a gente fala de corporativo, isso é muito importante, né? O foco nas ações, o foco no bem-estar do time, depois de 1 ano, o quanto que é importante a pessoa ela se trabalhar emocionalmente para ela continuar produtiva no seu trabalho, para que ela tenha foco, né? E aqui, para não perder o foco, estou concentrado nisso, com muita atenção. Tem uma dica aí para finalizar o nosso programa? Olha, tem um documentário muito legal que eu assisti que chama assim, Como o Cérebro Cria, que aí mostra justamente várias pessoas de profissões diferentes e como que são os processos criativos para cada um. Porque quando a gente fala de foco, traz aquela impressão que a pessoa tem que ficar parada ali.
né? E aí depende, cada um tem o seu jeito também de focar. Tem gente que ouve música, que pinta e que faz, né? E que são estímulos que ajudam a manter focada. E o livro Atenção Plena também, que fala de meditação. São 2 dicas aí para vocês. Michele também tem? Tem a dica de um livro que chama Essencialismo, que ele é muito bom também para ajudar a ter foco, a você focar no que é essencial. Vale a pena. Muito bem. Obrigado a todos que estiveram aí atentos, Neide Roncarati. E ali também bem atento, uma pessoa que eu admiro muito, Dr. Hildo Rosa da Fonseca, psicólogo. Trabalha voluntariamente com a gente aqui na nossa programação. Está ali só foco, atenção. Um grande abraço, querido. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa tarde no programa Um Novo Olhar. Valeu, Michele. Muito obrigada, Alexandra, pela parceria de sempre, a todos os ouvintes. Gratidão. Ale, obrigado. Obrigada a todos vocês, um beijo carinhoso e mantenham o foco, a atenção e a concentração nesse momento na saúde, na cura, né, para que a gente logo mais esteja todo mundo junto aí presencialmente. Muito bem. Fiquem por aqui. Na sequência, Guiomar Santana chega para apresentar o Pronto Atendimento. Um abraço. Você acompanhou Um Novo Olhar.